O Senhor determinou que Saul fosse numa caravana, numa viagem, para que destruísse aquele povo, porque Deus queria entregar aquela terra que estava sendo ocupada por amalequitas para o povo de Israel. Daí essa ordem de destruir totalmente aquele povo, porque Deus queria que o povo possuísse aquela terra boa. Amém? Amém. Então ele mandou, vai e fere Amaleque. Deus constituiu Saul rei. Mandou que Samuel fosse ungir Saul como rei de Israel, porque ele tinha um propósito naquela unção, ele tinha um propósito naquele governo, ele tinha um propósito naquele reinado. E Saul, ele não compreendeu isso. Por que ele não compreendeu isso? Quando aqui no versículo, glória a Deus, ele mandou que Saul destruísse o povo totalmente, e Saul, não entendendo essa ordem, ele passou por cima da ordem que foi dada para ele e fez aquilo que ele achava que tinha que fazer, desconsiderando totalmente a autoridade do Senhor, que é o verdadeiro dominador. É aquele que institui a autoridade e é aquele que destitui a autoridade. Então, somente se a autoridade não cumprir aquilo que o Senhor determinou. Mas vamos lá. E Saul reuniu o povo e os contou em Telaim 200.000 homens. E Saul veio a uma cidade de Amaleque e lançou-se em espera no vale. Era uma estratégia naquela época de ocupar terras, né? Aquela emboscada, né? Armar emboscada. Vamos lá. E Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. E ele tomou Agag, o rei dos amalequitas, vivo, e destruiu totalmente o restante. Quer dizer, aquilo que ele julgou que devia ficar vivo e que Deus mandou destruir, ele poupou. Então isso gerou em Deus uma decepção muito grande, a ponto de Deus dizer para o profeta Samuel que ele se arrependeu. Tal foi a rebeldia de Saul para com o Senhor. Olha como que isso é sério, e isso nos leva realmente a um despertamento espiritual para as nossas vidas, como foi falado aqui desde o começo. Deus está falando a mesma coisa conosco, porque Deus não é Deus de confusão. Então, desde o início dessa oração, o Senhor está falando isso, sobre rebeldia, sobre, né, nós não fazermos a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. É exatamente o que só vem corroborar, vamos dizer assim, o que essa palavra aqui está nos trazendo. Por quê? Saul, ele foi constituído rei, mas com um propósito. E ele não entendeu isso. À medida que ele não cumpriu aquela ordem totalmente. E mesmo assim, nos versículos seguintes, a gente vê que ele procura se justificar. Ele insiste, ele teima com Samuel. Ele dá muito trabalho para Samuel, dizendo que ele fez sim o que Deus mandou. E não era nada daquilo que Deus mandou ele fazer. Olha a que ponto que uma pessoa pode chegar, né? Uma pessoa com uma responsabilidade tamanha, tremenda. Ele tinha que governar uma nação grandiosa que era Israel, mas sob o domínio do Senhor, e ele não entendeu isso. Ele até então, ele era até humilde, antes de ser ungido, antes de ser colocado rei, ele era humilde. Deus colocou a unção para ele reinar, para ele permanecer naquela humildade, e ele não entendeu isso. Ele deixou-se levar, vamos dizer assim, pelo orgulho. Olha aqui o versículo, ó. Porém, Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais novos engordados, e os cordeiros e tudo que era bom, e não quis destruí-los por completo, mas tudo que era vil e rejeitado eles destruíram. Passaram por cima da ordem do Senhor.
Isso é muito sério, né? Deus nos comissiona para algo, Deus manda que façamos algo e nós vamos fazer do nosso jeito. É o que foi falado desde o começo. É o que Saul fez aqui. Ele foi querer fazer do jeito dele, dizendo que o jeito que ele estava fazendo estava certo, porque ele era rei. Vamos lá. E aí veio a palavra do Senhor. Por quê? De Deus ninguém pode escarnecer. Deus vê tudo, né? Ele podia estar até aparentando que estava obedecendo a Deus, para aquele povo inocente, para Samuel. Mas de Deus ninguém se zomba. De Deus ninguém zomba. Aleluia. Então o Senhor falou: arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, porque ele virou as costas para não me seguir e não tem cumprido os meus mandamentos. Aleluia. Deus conhece todas as coisas, todos os corações. O coração de Saul, antes de ser ungido, era um. Quando ele foi ungido rei, ele reinou e ele era realmente, de fato, o rei. Ele se transformou. Ele deixou que aquela autoridade, que aquela unção que foi depositada na vida dele, transtornasse o coração dele, desviasse o coração dele da ordem do Senhor, da vontade do Senhor, da direção do Senhor. É isso que essa palavra aqui nos traz. E quando Samuel se levantou cedo para se encontrar com Saul pela manhã, foi dito: Saul veio ao Carmelo e eis que edificou para si um lugar, e se foi e passou adiante e desceu até Gilgal. Foi isso que ele achou que era correto fazer, ele fez. Edificou um altar, ele ficou ali. É assim que tem que ser. Fazendo a moda dele, a maneira dele, não da maneira como Deus tinha determinado. E Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu, eu cumpri o mandamento do Senhor. Versículo 13. É o que eu falei antes. Ele insistia no seu erro. Ele mantinha, teimava que o que ele estava fazendo era o certo. E que era assim que Deus tinha que receber. Olha aí. Era assim que tinha que ser. E não como Deus estava mandando. E não como Deus tinha ordenado. Por isso o Senhor diz que se arrependeu de ter o colocado rei sobre Israel. E Samuel diz: o que é isso que eu... Ao mesmo tempo que ele teima com Samuel, ele insiste, né, que ele estava cumprindo o mandamento do Senhor. Como diz o ditado popular, mentira tem perna curta. Né? Nesse momento, Samuel, o profeta, escuta o som das ovelhas que Saul tinha que ter matado e não matou. Quem vai calar os animais, não é? O homem pode mentir, mas os animais não mentem. E as ovelhinhas, os bodezinhos, o gado que ele tinha que ter matado estava bem vivo. E Samuel ouviu: que barulho é esse? Se você está dizendo que você obedeceu a Deus, cumpriu o que Deus ordenou você fazer, então que barulho é esse? Que som é esse? Que barulho é esse? Quem pode mentir para o Espírito de Deus? Quem pode enganar Deus? Não tem como, porque Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Ele conhece tudo, Ele vê tudo. Verdade, por mais que nós tentemos esconder do Senhor, a verdade vem à tona. Não há nada encoberto que não haja de ser revelado, diz a palavra de Deus. É o que diz esse versículo aqui. Então Samuel disse: o que significa? Esse significa aqui já é uma advertência. Ele já está advertindo Saul. O que significa esse balido das ovelhas nos meus ouvidos e o mugido dos bois? Olha o pecado da desobediência. Pecado da desobediência. E Saul disse: eles os trouxeram dos amalequitas, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o restante nós destruímos.
Presta bem atenção, igreja, nesse versículo 15. Quando Saul responde a resposta que ele passa para o profeta Samuel. Ele aqui, na verdade, ele está jogando todo o peso da responsabilidade da desobediência dele sobre os ombros do povo. E mais, ele aqui já nem mais considera o Senhor como seu Deus. Ele bota aqui, olha, e poupou o melhor das ovelhas e bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus. Quer dizer, já não era nem mais o Deus dele. Tal era o desvio da presença do Senhor. Ele estava reinando, ele estava agindo totalmente desviado da direção de Deus, nem considerando a autoridade de Deus na vida dele, dizendo que o Senhor era o Deus de Samuel, não era mais nem o Deus dele. Presta atenção no versículo 15, que tremendo isso aqui. Que o Senhor, que o Espírito de Deus está ministrando os nossos corações. Essa palavra é muito profunda, é para a gente realmente meditar, ela não vai se esgotar aqui. Eu tenho certeza que a gente saindo daqui, o Espírito ainda vai ficar ministrando, porque ela é muito profunda, ela é intensa, e vamos tentar apanhar o máximo que for possível nessa oportunidade, porque Saul faz isso, ele ficou muito desviado do propósito de Deus. Isso é muito sério, né? Porque aqui Saul é uma autoridade. Saul era uma autoridade. E em Romanos, algum irmão pode abrir em Romanos 13, 1, 4? Jesus, fala Deus. Que nós vamos ver qual é o propósito de Deus instituir autoridade na terra. O Senhor constitui autoridade. E o mesmo Deus que constitui, ele destitui essa autoridade. Se essa autoridade não corresponder com as ordenanças do Senhor, se ela não se manter fiel às ordenanças do Senhor, ao chamado do Senhor, às ordens do Senhor. 13. Romanos 13, versículo 1 ao 4, que fala sobre autoridade. Amém. Pode ler? Por favor. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aleluia. 2. De modo que aquele que se põe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesma condenação. 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. 4. Visto que a autoridade é ministério de Deus para teu bem. Glória a Deus. Portanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Amém. Pois é ministério de Deus, Glória a Deus. vingador para castigar o que pratica o mal. Isso. Verdade. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, esse texto de Romanos fala o que? Exatamente isso aqui. Que a autoridade, ela tem um propósito. Deus tem um propósito quando ele institui autoridade na terra. Verdade. Autoridade na política, autoridade na nossa vida secular, em todo lugar onde houver autoridade, foi Deus que instituiu. Só que a autoridade precisa entender, por isso que é tão importante lá em Timóteo fala, orar pelas autoridades. Por quê? Porque a autoridade precisa de cobertura de oração, para que ela não saia da visão do plano do Senhor. Por isso o Senhor colocou lá, ore pela autoridade. É muito sério. Autoridade que se desvia da visão do Senhor. É verdade. Deus tem propósito em instituir a autoridade. Quando ele coloca a autoridade, é com propósito. Tem propósito. E Saul, ele não correspondeu a esse propósito. Saul se desviou do propósito. Apesar de ter ali perto dele, do lado, né?
um profeta, um homem de oração, um intercessor, ainda assim, ele... Vamos prosseguir aqui, eu parei no... E Saul disse, eles os trouxeram dos amalequitas... lembrei. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas. No 15, ele está simplesmente lançando toda a sua responsabilidade. Toda. Em cima do povo. O povo. Presta atenção. O povo. Foi o povo. Deu errado. Ele viu que o profeta estava chamando a atenção, né? Não, foi o povo. O povo. Foi o povo. Foi o povo. Ele não assumiu em momento nenhum, ele assumiu a sua responsabilidade. Porque a responsabilidade é toda dele, ele era o rei. Ele tinha poder para dar ordem, mata tudo como o Senhor mandou. E ele não fez isso. Ele não fez isso, ele foi omisso. Mais do que desobediente, ele foi omisso e covarde, porque ele jogou a responsabilidade em cima de quem não podia arcar com aquela responsabilidade. Saúl, 16. Então Samuel disse para Saul, fica e te contarei o que o Senhor me disse. E ele disse, prossiga. E Samuel disse. Esses versículos seguintes aqui, o 17, o 18, presta atenção, igreja, porque eles são muito significativos, chave, né, para a gente entender o cerne desse capítulo aqui. Né? Samuel disse, quando tu eras pequeno, à tua própria vista, não fostes tu feito cabeça das tribos de Israel e te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Quer dizer, Samuel, quando está fazendo essas perguntas, ele está, na verdade, em busca de constranger Samuel, de dar a oportunidade do rei Saul cair em si do que ele tinha feito, do comportamento que ele estava tendo. Por quê? Porque o Senhor, ele é Deus de amor, como foi falado aqui, tem sido falado. Ele não tem prazer que a alma do homem pereça. Então ele usa o profeta Samuel como instrumento na vida de Saul e o profeta constrange ele com essas perguntas, fazendo ele lembrar de onde que Deus o tirou. Lembra como você era? Lembra da sua história? Lembra de onde que Deus te tirou? Lembra como você era antes de você ser ungido rei? Para ver se ele, né? Acordava, né? Despertava, se arrependia. Porque Deus dá oportunidades para todos nós. Meu Deus. Aleluia. Deus dá oportunidade para todos nós, da gente se consertar, da gente se quebrantar na presença de Deus. Como a irmã aqui falou, desce, busca, chora, pede para Deus. Né? Por quê? Porque enquanto a vida tem esperança, o Senhor, ele é amor. E ele entende, ele conhece o nosso coração, ele sabe das nossas limitações, ele sabe, ele conhece a nossa história, ele sabe de tudo. Olha a oportunidade que foi dada, preciosa para ele. E 18, o Senhor te enviou numa viagem e disse, vai, destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam todos consumidos. Por que então não obedeceste à voz do Senhor, mas voaste sobre o despojo e fizeste o mal à vista do Senhor? Todas essas indagações de Samuel são tentativas, né? Que foram dadas ao rei Saul para que ele pudesse se quebrantar de novo, né? Se encontrar, voltar de onde ele parou, resgatar a visão perdida. Aleluia, glória a Deus. E Saul disse para Samuel, sim, olha a resposta do rei. Sim, eu obedeci à voz do Senhor. Eu segui pelo caminho que o Senhor me enviou. Ele insiste no pecado dele, na teimosia, no orgulho. Porque a essa altura aqui, o orgulho já dominava aquela alma, aquele coração.
de uma tal maneira que não conseguia ter mais contato nenhum com Deus, nem o profeta sacudindo ele, sabe? Meu Deus. O profeta sacudindo, olha, não é assim, tá errado. Volta, 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 volta. Não é dessa maneira. Forte, Jesus. E ele insistindo, não, eu obedeci a voz do Senhor. É forte demais, Senhor. Prevaleceu ali o Meu orgulho, Deus. né? Infelizmente, isso daqui serve para cada um de nós, um despertamento que o Espírito está nos dando nessa tarde. Eu creio. Que nós não venhamos permitir Eu creio. o orgulho dentro do nosso coração. Seja lá o que for que a gente faz, né, na obra do Senhor, seja lá o que for, que nós não venhamos nos orgulhar perante Verdade, o Senhor, meu Deus. a ponto de nós nem enxergarmos mais, perdermos a visão do que Deus está realmente mandando e ordenando que façamos. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória a Glória a Deus. Deus. Porém o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que tinham que ser destruídas totalmente para sacrificar ao Senhor, o teu Deus, porque ele nem chama mais o Senhor de Deus. É, Jesus, que forte. Havia uma distância muito grande ali entre Saul e Deus. A iniquidade dele estava afastando ele de Deus, ele não conseguia ver isso. Aleluia, Senhor, glórias a Jesus. Ele ofertou a Deus uma obediência parcial. Como se fosse possível a gente fazer algo para Deus na sua obra parcialmente, pela metade. Deus, ele quer integral, total. Quando ele mandou, destrói tudo, acaba com tudo, Deus sabia o que ele estava mandando fazer. Deus sabia. Era para Saul ter destruído tudo, né? E ele quis poupar bois, os melhores, aquele que para ele eram os gordinhos, e não era para oferecer a Deus, não era para ficar com ele mesmo, porque ele era ganancioso, ele era avarento, ele era uma pessoa egoísta, ele pensava só nele. Tanto é que aqui no versículo 15, ele responsabiliza o povo perante o profeta. Imagina, se ele estava preocupado em sacrificar um bom animal para o Senhor, de forma nenhuma. Era para ele mesmo. E mesmo assim, Samuel, dando a ele a oportunidade, dando a ele a oportunidade dele se arrepender, dando a ele a oportunidade dele enxergar o pecado que estava o afastando do Senhor. E ele prosseguiu. Samuel disse: tem um Senhor um deleite maior em ofertas do que em obedecer? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. O Senhor não substitui nada, o Senhor não se deixa escarnecer por nada que nós possamos fazer a Ele como oferta de sacrifício, de adoração, se nós não o obedecermos antes. O Senhor requer uma obediência da nossa parte integral. E ele disse, porque a rebelião, no versículo 23, a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Versículo 23. É muito duro, né? Porém, foi a consequência de um pecado insistente de Saul. O profeta Samuel aqui equipara a rebelião de Saul como um pecado de feitiçaria, ou seja, não tinha diferença nenhuma entre um idólatra, né, de uma nação vizinha lá, não tinha diferença, era a mesma coisa. O pecado é uma coisa tão sórdida que
ele desceu ao nível do mais vil dos pecadores. Pecado da feitiçaria, pecado da idolatria. E por isso o Senhor retirou ele do reino e preparou outra pessoa. Porque a obra do Senhor é assim. É verdade. Se nós não obedecemos, Meu Deus. se nós não atendemos Eita, o que Jesus. Deus nos mandou, Meu nos Deus. comissionou a fazer, a obra do Senhor ela não vai ficar paralisada. É O verdade. Senhor vai levantar outra pessoa. Verdade. O Senhor vai levantar Jesus. outra pessoa para cumprir aquilo que Ele está mandando Meu fazer. Deus. Saul teve oportunidade. Ele teve oportunidade. Ele não quis se arrepender. Apesar de ter aqui nos versículos seguintes, eu vou correr. Ai, Tem que. Já estou encerrando, tá? aleluia, Deus. Glória Portanto, a Deus. Saul disse a Samuel: pequei porque transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e obedeci a sua voz. Ou seja, ele está aqui no versículo 24 dando uma desculpa esfarrapada para o seu pecado. Ele continua insistindo, ele continua teimando, ele continua cansando o profeta, né? Dizendo que obedeceu e transgrediu o mandamento. Sendo que quando ele reconhece que transgrediu o mandamento do Senhor, ele não está aqui arrependido de fato, como ele devia estar. Ele está fingindo arrependimento. Isso aqui é um arrependimento fingido. Forte essa Tá? palavra. E no 25, agora, portanto, rogo-te que perdoes o meu pecado e voltes novamente comigo. Ele estava preocupado em manter-se no trono. Ele estava preocupado em manter a sua aparência de rei, com seu status de rei. Essa era a preocupação dele. No versículo 24, versículo 25, versículo 26. E o profeta falou, não vou com você, não vou retornar contigo, porque você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. O 26, o profeta Samuel, glória a Deus por isso, é o que nós temos que fazer. É o exemplo desse profeta. Ele não compactuou com aquele rei. Ele não compactuou com aquele rei desviado da ordem do Senhor, constituído pelo Senhor, mas que decidiu permanecer desviado. Então, a mesma coisa acontece conosco. Nós não devemos compactuar com nenhuma pessoa que se desvie da ordem do Senhor. Aleluia. É isso que esse versículo aqui nos traz. Aleluia, E Deus. Samuel disse, eu não vou retornar com você, porque você rejeitou a palavra do Senhor. É com o Senhor a nossa aliança. É com o Senhor o nosso compromisso. É ao Senhor que nós temos que temer acima de qualquer coisa. Meu Deus. Acima de qualquer lei, acima de qualquer tipo de ameaça. É ao Senhor que nós devemos temer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. 27. Quando Samuel se virou para ir embora, ele largou Saul falando sozinho, teimando sozinho. Saul rasga a borda do vestido. E o profeta responde, Você dá o sinal. hoje, Tem que dar o sinal. por causa desse ato teu, Deus está rasgando o reino da tua mão e entregando para outro. Simples assim. Ele quis insistir, não quis? Ele preferiu manter o seu orgulho, não preferiu? Rasgou a borda do vestido do profeta, achando que o profeta ia se deixar levar por aquela ameaça, né? Então, 29. Ademais, a força de Israel não mentirá. É o Senhor. Ele está falando aqui do próprio Deus. A força de Israel não mentirá e nem se arrependerá, porque ele não é homem para que se arrependa. Então ele diz, eu pequei, contudo honra-me. O 30 é a prova mais clara que nós temos de que Saul, ele realmente só tinha uma única preocupação. A preocupação dele não era em governar bem e muito menos de obedecer a Deus. A vontade e a preocupação de Saul era manter o seu status de rei.
Eu pequei, contudo, honra-me. Ele ainda queria ser glorificado pelo profeta. Aleluia. Honra-me agora, rogo-te diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta novamente comigo para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. Adoração de aparência. Não era uma adoração verdadeira, era uma adoração aparente. Ele manteve isso. Assim Samuel se voltou novamente para Saul e Saul o adorou. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, o rei dos amalequitas. E Agag veio até ele delicadamente. Mal sabia o que o esperava, né? E Agag disse: certamente a amargura da morte que passou, achando que ia ser poupado. E Samuel, como um homem de Deus que era, né? Homem obediente, homem temente, homem compromissado com a palavra de Deus, homem comprometido com as ordenanças que o Senhor tinha estabelecido, né? Matou, fez o que Saul tinha que ter feito e não fez. E cortou Agag, né, no versículo 33, cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá e Saul subiu para sua casa para Gilgal de Saul. E Samuel não veio mais ver Saul até o dia da sua morte. Todavia Samuel fez luto por Saul e o Senhor se arrependeu de ter feito Saul sobre rei. Então essa palavra ela traz para nossas vidas um despertamento, Aleluia, né? Deus. Porque aqui a gente está falando de uma autoridade, mas não precisamos ficar restrito a isso, né? Porque nós somos um povo constituído pelo Senhor, então temos que realmente ter cuidado para que ninguém roube a nossa coroa, né? Cumprindo aquilo que verdadeiramente Deus estabeleceu para nossas vidas, né? Doa quem doer. O Senhor ordenou, então nós temos que cumprir, seja lá o que for, né? Amém. Muitas das vezes a gente não teme a Deus como a gente deveria. Tememos a homens, Verdade. a governos, a patrões, e o temor devido a Deus fica onde? É verdade. Né? Que nós possamos verdadeiramente continuar meditando nessa palavra, e eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lugar. Amém.